Olá pessoal, então esse é o vídeo da revisão de Química do terceiro bimestre. Então esses são os assuntos que irão cair na prova. A primeira questão é sobre taxa de velocidade. A segunda questão é definição de equilíbrio químico e o Kc. Essa questão é conceitual. A terceira questão é sobre equilíbrio químico, Le Chatelier. Vocês vão ter que relacionar a concentração com o deslocamento do equilíbrio químico. A quarta questão é sobre constante de ionização. Vocês têm que montar a equação de ionização para o ácido. A quinta questão vocês vão usar a tabela para obter a lei de velocidade e também o valor de K, constante de velocidade. A sexta questão é cálculo de Kc também usando uma tabela. A sétima questão é equilíbrio químico. Agora vocês vão usar a temperatura para avaliar o deslocamento do equilíbrio químico. A oitava questão é sobre dissociação básica, é bem similar a 4, só que aqui você vai usar uma base e aqui você vai fazer o cálculo. A nona questão é sobre o conceito de cinética e a 10ª questão é relacionar o Kc com o Kp. Então vamos lá. Então, dada a equação abaixo, essa equação que a gente está usando para representar e estudar a cinética, ele pede qual a velocidade de A. A velocidade de A só está associada a A. Então eu preciso escrever essa velocidade, não é menos, porque é a velocidade de consumo de A. Ou seja, a A vai desaparecendo ao longo do tempo. Então, a concentração de A varia ao longo do tempo. Então, essa velocidade só é para A. Então, se eu pedir a vocês, não é, a velocidade para B, então a velocidade para B também é expressa com menos, porque B também está sendo consumido, a sua variação de concentração ao longo do tempo. Essa velocidade também é exclusivamente para B. Então, para C, eu agora tenho que colocar mais, porque agora é formação, é velocidade de formação de C, porque C está sendo formado ao longo da reação. A variação da concentração e o tempo que essa formação está acontecendo. E do mesmo jeito eu escrevo para D, mais a variação da concentração de D ao longo do tempo. Então essas 4 velocidades são específicas para cada um, né? Mas eu posso obter uma velocidade global, que eu, por exemplo, posso escrever para A, para B e para C, mas essa velocidade expressa para qualquer substância. Então eu vou escrever essa velocidade, chamar ela de média. Então, por exemplo, para A, eu vou dizer que é menos, que A é um reagente, variação da concentração de A em função do tempo, mas agora eu tenho que dividir por A para ter essa igualdade de velocidades. Então, essa velocidade, né, expressa toda a reação e não somente a A, ela expressa tudo. Então, para fazer com B, eu tenho que usar a variação de B pelo tempo e botar o Bzinho. Com C também e assim com D. Só que com C e D eu iria usar o mais e A e B o menos, porque é de consumo. Beleza? Vocês têm que diferenciar isso aí, porque vai cair na prova na primeira questão. A segunda questão é o conceito de equilíbrio. Não é o que é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é quando a composição se torna constante das substâncias. Isso quer dizer então que a velocidade da reação direta, ou seja, reagente formando produtos, e a inversa, produtos formando reagente, é igual, por isso que essa dupla seta é colocada. Então, mas o que é a constante de equilíbrio? Como temos a composição constante, podemos relacionar essas concentrações. A massa dos produtos, não é? A concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, elevada a seus coeficientes. Então, C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho, os produtos dividido por A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho. Então, essa é a constante de equilíbrio. Se Kc é muito grande, eu tenho muitos produtos. Se Kc é igual a 1, a quantidade de produto é igual a de reagente. Se Kc é menor que 1, eu tenho muitos produtos. Então, o Kc vai expressar isso, o quão grande está a quantidade de produtos ou quão pequeno está, ou se estão em iguais quantidades. Então, vocês vão fazer isso na segunda questão. A questão 3, né, envolve a concentração com o deslocamento do equilíbrio, ou seja, na mudança dessas setas. Se vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, reação direta ou reação inversa. Então, como aumentar essa quantidade de C? Como aumentar a quantidade de C? Então, para aumentar a quantidade do lado oposto, eu vou ter que mudar do lado oposto. Então, eu, por exemplo, poderia acrescentar A ou B. E assim, né, o equilíbrio seria deslocado, né, para a formação dos produtos, que C é um produto da reação. Assim como eu poderia adicionar B. Então, na terceira questão, vocês vão fazer essa associação
concentração com deslocamento do equilíbrio. A questão 4, vocês vão escrever a constante de ionização do ácido, a constante de equilíbrio para o ácido, para um ácido. Então, vai te perguntar qual é a certa. Então, escreva a equação de equilíbrio para o ácido acima. Então, faz do mesmo jeito. Concentração dos produtos elevado aos seus expoentes, vai ficar a concentração de H+, vezes concentração do acetato, dividido pela concentração do ácido. Só que essa constante, né, eu vou chamar de Ka. Então, tem a concentração do H+, concentração do ânion e concentração do ácido. Então, a questão vai pedir só para você fazer e marcar a alternativa que está mostrando essa relação correta. Então, a quinta questão vai te pedir para achar a lei de velocidade e também o valor de K. Então, essa relação que a gente vai fazer entre A, mantendo B constante, avaliando a velocidade, entre B, mantendo A constante, avaliando a velocidade. Então, qual a velocidade da reação? Então, a gente quer achar, né, essa lei de velocidade. Ou seja, relacionar A com velocidade, eu tenho alfa. Relacionar B com velocidade, não é? Eu tenho o beta. E aí a gente escreve a lei de velocidade, isola o K e usa os valores, não é, da tabela. Então, vamos lá. Esses são os passos. Comparar o valor de A com a velocidade, não é, e deixar B constante. Então, eu vou ver quais os valores que A variam e os que B ficam constantes. Depois eu vou fazer com B, ver quais os valores de B variam e deixar o A constante. Escrever a lei de velocidade, que foi mostrado anteriormente, o alfa e o beta, achar o alfa e o beta, e depois calcular o K. Então vamos lá como é que faz. Então eu já escolhi aqui, ó, eu escolhi a primeira com a terceira, por quê? Porque com a primeira e a terceira, eu olho para B e vejo que estão os mesmos valores. Eu esqueço o B e agora eu vou relacionar A com V. Então ao relacionar, eu tenho 16 por 2 e 16 por 2. Então eu tenho essa igualdade. Então 16 por 2 dá 8, dos dois lados, né? Então eu posso observar que a base já está igual e eu posso dizer que o alfa vai ser igual a 1, que é a igualdade dos expoentes. Então alfa é igual a 1 já para A. Então eu vou achar agora o expoente para B. Para B, eu vou usar B está variando na 1 e na 2 e eu olho para A, está constante. Eu esqueço A, então a B vai se relacionar com as velocidades. Então 2 dividido por 1 vai ser igual a 4 dividido por 2. 2 dividido por 1 vai ser igual a 4 dividido por 2. Isso aí vai ficar 2 elevado a 1 e 2 elevado a beta. Então, como as bases são iguais, beta é igual a 1. Então, a gente achou o outro expoente, beta. Alfa é igual a 1 e beta é igual a 1. Então, eu posso dizer que essa é a equação de velocidade. A é de ordem 1, B é de ordem 2, 1, não é também? Porque o expoente é 1, e o global é 2. Então, essa reação é de ordem 2, global, né? Então, eu posso agora achar o K. Como achar o K? A e B estão multiplicando, vão passar dividindo a velocidade. Então, eu fico desse jeito, não é? Essa relação aqui. Então, K é igual a velocidade sobre A, B. Mas quem é a velocidade? Eu posso usar a primeira aqui, ó, 2. 2 que unidades? Mol litro segundo. E A é expresso, né, também por 2 mol por litro. Coloco aqui embaixo. B, 1 mol por litro. Então, 1 mol por litro. Então, eu já posso cortar esse mol por litro por mol por litro. E vai ficar 1 sobre segundo dividido por mol por litro. Então, 2 em cima, 2 vezes 1, 2. 2 por 2 dá 1. Então, K, né, vai ser igual a 1 litro segundo mol por litro. Esse litro não tem, né? Foi cortado. Então, o inverso do segundo mol por litro é o valor de K. Beleza? É isso que vocês vão fazer na questão 5. Na questão 6, te pede para achar o valor de Kc. Mas para achar o valor de Kc, você tem que preencher primeiro essa tabela. É um ácido, uma base, um sal, um solvente. Então, ele diz, no início eu tenho produtos, mas eu não tenho reagente. Não aconteceu a reação química ainda. Depois já reagiu. Então, se eu tenho 1 mol, ou 1 mol reagiu, e 1 mol de base também reagiu. Isso quer dizer, então, que como eu tenho 1 para 1 para 1 para 1, a quantidade de sal também vai ser 1 e a quantidade de solvente também vai ser 1. E essa quantidade que surgiu aqui já é a quantidade de equilíbrio. Então, aqui vai ser 1, 1 e 1 e 1. Então, quanto reagiu e o quanto eu tenho agora. Então, eu gastei 1, eu tinha 2. Então, eu vou fazer 2 menos 1 dá 1. 2 menos 1 dá 1. Então, eu já preenchi toda a tabela. Ao preencher toda a tabela, qual é o usado que eu vou substituir para achar o Kc?
que é a finalidade da questão 6? É justamente todos os valores do equilíbrio. Então eu tenho a concentração do sal, que é 1 mol por litro. Vamos considerar que essa solução, esse sistema reacional tem 1 litro. Então 1 mol por litro de sal, 1 mol por litro de solvente, a gente leu aqui na tabela, 1 mol por litro de base e 1 mol por litro de ácido. Então só tenho 1 nessa expressão, então o Kc vai ser igual a 1. Se o Kc é igual a 1, quer dizer que a quantidade de reagentes, 2, né, 2 mol por litro, vai ser igual à quantidade de produtos, 2 mol por litro. Então vocês vão fazer isso na questão 6. Então a questão 7 você vai avaliar a temperatura. Mas como é que eu sei que vocês vão usar a temperatura? Quando você tem calor. Por exemplo, nessa mostra o calor nos produtos. Se o calor está nos produtos, quer dizer que a reação é exotérmica. Então, como aumentar o rendimento? O que é aumentar o rendimento? Aumentar o rendimento é de se deslocar para a formação dos produtos. Então, observa o que? Se eu já libero energia, eu não posso aumentar a temperatura e tender o equilíbrio para a formação dos produtos. Eu tenho que diminuir a temperatura. Ao diminuir a temperatura, o meu sistema vai favorecer a formação de produtos. Então, eu diminuo a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. E o outro caso, e se o calor está nos reagentes? Nesse caso, essa reação absorve calor. Então, essa reação é endotérmica. Então, né, eu simplesmente posso fazer o contrário. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a formação de produtos e meu equilíbrio será deslocado para a formação de produtos, aumentando o seu rendimento. Então, vocês vão fazer isso na questão 7. Na questão 8, vocês vão precisar escrever a constante de dissociação para uma base. Então, para escrever isso, eu tenho concentração dos produtos elevado ao seu expoente, concentração dos produtos elevado ao seu expoente, dividido pela concentração da base. Então, eu posso escrever essa representação que eu chamo de Kb, porque agora eu tenho uma base. Então, se o problema te dá o Kb e a concentração de NH4OH, e sabes que essas concentrações dos produtos são iguais, né? Até porque eu tenho 1 mol para 1 mol e 1 mol, eu posso achar a concentração, por exemplo, de OH-, não é? Fazendo, aqui tá dividindo, passa multiplicando, né? E aqui eu vou ter, não é? Por exemplo, OH ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz disso e eu vou achar o valor de OH- se ele estiver pedindo essa alternativa. E se ele estiver pedindo o POH, no caso dos terceiros anos, eu só preciso substituir esse valor lá dentro da expressão, né, do pH menos logo da concentração de OH-, achar o valor de POH e depois subtrair, né, 14 menos o POH, eu vou achar o pH. Beleza? Então, na questão 9, eu preciso dos conceitos de cinética. O que é complexo ativado, o que é energia de ativação, o que são interações favoráveis, que uma reação química precisa de uma energia favorável, além de uma posição favorável para que as moléculas colidam e tenham energia suficiente para passar essa barreira de ativação, essa energia de ativação, formar o complexo ativado, que é um complexo teórico, não é verdadeiro, é uma teoria que se faz, que é o complexo formado dos reagentes e produtos, é o estágio que os reagentes irão formar os produtos. Então vocês precisam saber todos esses conceitos para fazer bem a questão 9. Então a questão 10 pede para você achar, te dá um valor de Kc para você achar o Kp da expressão abaixo, não é? Então eu tenho um ácido mais uma base, vai gerar água, né? Aqui vocês escrevam H2O e aqui o sal. Então ele vai te dar o R, constante dos gases, ele vai te dar a temperatura que deve ser convertida para Kelvin. Então se ele der, por exemplo, 27 mais 273, que é a conversão, você vai ter 300 Kelvin. Como é que eu acho a variação de mols? A variação de mols é dada pela soma dos mols dos produtos. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2. E dos reagentes, menos a dos reagentes, 1 e 2. Então 2 menos 2 dá 0. Então aqui, ó, se eu vou colocar um 0 aqui, toda essa expressão vai ter valor unitário. E isso quer dizer então que Kp vai ser igual a Kc. Então vocês vão fazer mais ou menos esse tipo de situação, né? Eu espero ter ajudado aí vocês, né, no estudo para a prova. Eu desejo boa sorte a todos. Valeu. Tchau.